Imagine estar em uma situação onde tudo parece estar fora de controle, onde a pressão está no auge e você precisa tomar uma decisão rápida. Você pode ver a dúvida nos olhos das pessoas ao seu redor. Como você se comporta? Como reage? O que elas percebem em você nesse momento? Vamos descobrir. O primeiro ponto crucial que você precisa entender e que as mulheres definitivamente notam em você é a calma sob pressão. Sim, você leu corretamente. Calma. Parece simples, mas poucos conseguem manter a compostura quando tudo parece estar desmoronando. Agora, não estamos falando de uma calma artificial, uma fachada. Estamos falando de uma calma genuína, de alguém que consegue dominar suas emoções mesmo em situações difíceis. No estoicismo, uma das máximas mais poderosas é: não. Podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossa resposta. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que a serenidade não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de manter a paz interior independentemente dos desafios externos. Esse é o tipo de atitude que se percebe instantaneamente. Quando você está em uma situação estressante e escolhe agir com clareza, sem entrar em pânico ou perder o foco, você irradia confiança. E isso é o que atrai. As mulheres inconscientemente percebem quando um homem não se deixa abalar. Elas buscam alguém com quem se sintam seguras, alguém que tem controle sobre si mesmo e não sobre os outros. Agora, o que isso significa na prática? Pense em uma situação onde algo inesperado acontece, talvez uma mudança de planos, uma crise no trabalho ou um imprevisto durante um encontro. Se você começa a se desesperar, reclamar ou ficar visivelmente ansioso, isso gera um desconforto. Mas se você respira fundo, pensa antes de reagir e resolve a situação com firmeza, sua presença se torna atraente e poderosa. O ponto que eu quero destacar aqui é: não importa o que aconteça ao seu redor, sua verdadeira força vem da maneira como você reage. O primeiro ponto está claro, e o estoicismo pode ser sua ferramenta secreta para cultivar essa calma. Agora, o que as mulheres também percebem, e que talvez você ainda não tenha dado a devida atenção, é o segundo ponto. Como você se relaciona com os outros sem perder sua própria identidade. Esse ponto é essencial e é a chave para entender como criar uma conexão genuína. Agora, passando para o segundo ponto. Como você se relaciona com os outros sem perder sua própria identidade. Parece simples, mas essa é uma das grandes armadilhas que muitos caem sem perceber. A pressão social e o desejo de agradar podem facilmente fazer você se perder em um papel que não é o seu. E o que as mulheres percebem é exatamente isso. Se você está sendo você mesmo ou se está tentando ser alguém que não é. O estoicismo nos ensina que nossa verdadeira essência está em nossa capacidade de ser autêntico, independentemente das expectativas dos outros. Sêneca dizia: a maior liberdade é viver de acordo com a sua verdadeira natureza, sem se submeter à pressão das convenções sociais. Isso nos leva ao ponto central desse tópico: como se manter fiel a quem você é, sem ser moldado pelas circunstâncias externas. Você já parou para pensar em como você se apresenta para o mundo? Quando você está cercado de pessoas, quando está com um grupo social ou mesmo em uma conversa casual, você sente que pode ser genuíno? Ou você sente a necessidade de se adaptar, de ajustar sua personalidade, suas opiniões e até suas atitudes para se encaixar melhor? Essa necessidade de adaptação excessiva pode ser uma armadilha. Não me entenda mal. Sabemos que, em algumas situações, como no trabalho ou em um evento formal, é preciso uma certa flexibilidade. Mas o que as mulheres realmente percebem é quando você tenta se transformar completamente para agradar os outros. Esse comportamento não passa despercebido.
Na verdade, ele é uma das primeiras coisas que elas notam e rejeitam. As mulheres, inconscientemente, são muito boas em ler essa falta de autenticidade. Se você está tentando ser alguém que não é, seja pela forma como se veste, pela maneira como fala, ou até pelas opiniões que expressa, isso gera um desconforto sutil que pode ser difícil de identificar, mas é facilmente percebido. Elas preferem um homem que se mantém fiel a si mesmo, que pode ter suas falhas e imperfeições, mas que não tenta esconder isso por trás de uma fachada. E a melhor parte? Isso não significa que você precisa ser rude ou intransigente. Pelo contrário, ser autêntico é ser capaz de se expressar honestamente, de maneira respeitosa, sem precisar forçar nada. A verdadeira autenticidade vem da liberdade interior. E isso é o que o estoicismo nos ensina. Esse ponto também está relacionado com o conceito de autossuficiência emocional. Se você não depende dos outros para afirmar sua identidade, você se torna uma pessoa naturalmente atraente. Quando você é capaz de se manter firme em suas convicções e valores, sem se deixar levar pelo que os outros esperam de você, isso transmite um poder silencioso. Agora, passando para o terceiro ponto. Como a sua disciplina é percebida nas pequenas ações do dia a dia. Não é apenas sobre grandes conquistas ou marcos de sucesso, mas sobre as decisões cotidianas que você toma e como isso reflete seu caráter. A disciplina é algo que se percebe no seu comportamento habitual, na sua capacidade de manter o foco e a consistência, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é um dos aspectos mais poderosos que as mulheres notam em você, mas raramente se fala sobre isso. Sua disciplina não é apenas sobre ser bom em seu trabalho ou nas suas responsabilidades, mas sobre como você escolhe viver sua vida todos os dias. Se você começa e termina o dia com propósito, se mantém seus hábitos, se controla suas tentações, tudo isso revela muito mais sobre quem você é do que você imagina. O estoicismo nos ensina que a disciplina é a chave para uma vida virtuosa, e essa virtude é o que verdadeiramente atrai. Quando você segue princípios de autodisciplina, isso vai além do que você faz em momentos específicos. Sua rotina diária, sua dedicação a melhorar constantemente, é isso que cria a verdadeira força de caráter. E é isso que as mulheres notam. Elas percebem quem é disciplinado porque, por mais que seja imperceptível para a maioria, sua energia e consistência são evidentes. Então, no próximo encontro, pense nas pequenas decisões que você toma, como você se prepara para o dia, como você lida com os obstáculos cotidianos. Se você deixar que cada momento se perca sem foco ou propósito, você transmite uma mensagem de falta de controle. Mas se você age com uma intenção clara, com disciplina, você se torna uma pessoa que, sem palavras, demonstra que está no controle da sua vida. No próximo ponto, vamos analisar o quarto fator crítico, que tem tudo a ver com como você lida com as adversidades e o que elas dizem sobre sua resiliência. Fique atento. Vamos falar agora sobre algo que pode passar despercebido, mas que tem um grande impacto na forma como as mulheres te percebem, a sua resiliência diante das adversidades. A vida é feita de altos e baixos, e como você lida com as quedas diz muito sobre o seu caráter. Quando a vida te derruba, você se levanta com mais força ou fica preso na derrota? O estoicismo nos ensina que o sofrimento é inevitável, mas como lidamos com ele é uma escolha. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, afirmava que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso significa que a maneira como você reage ao sofrimento define quem você é. As mulheres notam se você é alguém que se deixa consumir pelo sofrimento ou se você é alguém que usa os desafios como combustível para crescer. Essa resiliência
Não se trata de ignorar suas emoções ou dificuldades, mas de transformá-las em algo construtivo. Quando você se mantém firme, mesmo diante dos momentos mais difíceis, você transmite a mensagem de que não é fácil ser derrubado. Esse tipo de postura é profundamente atraente. E não é só uma questão de mostrar força, mas de como você escolhe ver a situação. Se você sempre vê o problema como uma oportunidade para aprender e evoluir, isso não apenas melhora sua vida, mas também muda a maneira como os outros te percebem. As mulheres percebem quando você tem a capacidade de se reerguer, sem precisar da ajuda externa, sem se vitimizar, simplesmente avançando. Isso é algo que atrai, que inspira confiança. Agora, falando de um ponto que muitas vezes é mal interpretado, mas que é crucial para quem quer deixar uma impressão duradoura: a importância do autocontrole e do domínio emocional. Em tempos de pressão, quando a raiva ou a frustração podem surgir, como você reage? O autocontrole vai além de simplesmente controlar o que você diz ou faz. Ele é sobre a maneira como você gerencia suas emoções internas. O estoicismo, novamente, nos guia nesse aspecto. Sêneca ensina que não é a natureza das coisas que nos afeta, mas a maneira como reagimos a elas. Portanto, se você conseguir controlar seus impulsos, se você for capaz de manter a calma e agir racionalmente, você mostra uma grande força interior. E esse é um dos maiores sinais de maturidade emocional, algo que as mulheres percebem instantaneamente. Pessoas que não têm domínio sobre suas emoções frequentemente se tornam reféns de seus sentimentos, o que pode gerar reações impulsivas e muitas vezes destrutivas. Quando você é capaz de enfrentar situações difíceis com serenidade, sem permitir que raiva ou frustração guiem suas ações, você ganha um nível de respeito que poucas pessoas conseguem alcançar. Além disso, esse autocontrole também se reflete na forma como você lida com suas relações interpessoais. Se você tem o poder de se controlar, você será menos propenso a se envolver em discussões desnecessárias ou em situações conflituosas. Isso não só torna suas interações mais agradáveis, mas também faz com que as pessoas ao seu redor sintam-se mais à vontade e confiantes. Mas, claro, dominar suas emoções não significa ignorá-las. Pelo contrário, é reconhecer suas emoções, entender por que elas surgem e tomar decisões mais sábias sobre como expressá-las. Esse equilíbrio é o que te torna um líder natural e uma presença que inspira admiração. Chegamos a um ponto muito importante e é algo que muitas vezes passa despercebido em nossas vidas corridas: como você usa seu tempo e sua energia no cotidiano. O estoicismo tem muito a dizer sobre o uso do tempo, e essa é uma das percepções mais valiosas que as mulheres podem ter sobre você. Se você gasta seu tempo em coisas que não são importantes, se perde em distrações ou procrastina, isso é um reflexo claro de sua falta de disciplina e foco. Por outro lado, quando você é alguém que valoriza seu tempo e energia, que se dedica ao que é realmente significativo, isso demonstra um profundo respeito por si mesmo. Você mostra que tem um propósito claro na vida, que sua energia é focada no que realmente importa. Isso não só melhora sua própria vida, mas também cria um exemplo a ser seguido, e isso é algo que atrai e impressiona as mulheres. O tempo é o recurso mais valioso que temos, e usá-lo de maneira sábia reflete a profundidade do seu caráter. Quando você escolhe onde investir seu tempo, você está mostrando autocontrole e disciplina. Duas qualidades que, de acordo com os estoicos, são essenciais para uma vida bem vivida. Agora que abordamos esses pontos importantes, vamos refletir sobre um aspecto final, e talvez o mais profundo de todos: como sua visão de mundo molda suas ações diárias.
Você é alguém que encara o mundo com um olhar cético, sempre buscando melhorar, ou alguém que se deixa levar pelas correntes da vida sem questionar? Essa percepção é uma das maiores chaves para entender como você é visto e como você pode atrair respeito e admiração. Agora que falamos sobre alguns dos pilares mais importantes do estoicismo, vamos olhar para um ponto que muitos não percebem, mas que tem um impacto real em como você é visto. A forma como você lida com críticas e rejeição. Todos nós enfrentamos críticas, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida em geral. A diferença está em como você reage a essas críticas. Quando alguém te critica, você se fecha, reage com raiva ou você se mantém calmo, refletindo sobre o que foi dito e se há algo para aprender. O estoicismo nos ensina a distinguir o que está sob nosso controle e o que não está. Marcos Aurelius, um dos mais conhecidos filósofos estoicos, falava sobre a importância de aceitar aquilo que não podemos mudar. Se algo está fora do seu controle, não gaste energia se preocupando com isso. E é exatamente isso que as mulheres percebem em você. Quando você é capaz de aceitar críticas com humildade e usá-las como uma oportunidade de crescimento. Pessoas que se irritam facilmente com críticas ou que reagem defensivamente frequentemente demonstram insegurança ou imaturidade emocional. Por outro lado, quando você pode receber feedback e refletir sobre ele sem perder a compostura, isso demonstra uma grande confiança em si mesmo. Além disso, as mulheres percebem se você cresce a partir das críticas ou se fecha nelas. E não é só sobre lidar com críticas externas, é também sobre a autocrítica. O estoico se autoexamina constantemente, buscando maneiras de melhorar. Não se trata de se flagelar ou ser excessivamente duro consigo mesmo, mas de ter um olhar honesto sobre suas falhas e buscar sempre a evolução. Isso é algo que as mulheres notam e valorizam imensamente. A capacidade de olhar para si mesmo com honestidade e procurar ser melhor a cada dia. Agora, passamos para um ponto crucial que afeta todos nós e que está profundamente enraizado no estoicismo. O modo como você administra o medo e a ansiedade. O medo é algo natural, mas o que diferencia as pessoas que avançam na vida e aquelas que ficam presas é como elas lidam com ele. A ansiedade pode ser paralisante, mas o estoicismo nos ensina que o medo é muitas vezes fruto de nossa própria mente, não da realidade em si. Quando você é capaz de encarar o medo com coragem e usar sua razão para desafiar os pensamentos irracionais, você se torna uma pessoa muito mais poderosa. Isso está diretamente relacionado à sua capacidade de agir mesmo quando o medo está presente. As mulheres percebem quando você não se deixa dominar pelas emoções, especialmente pela ansiedade. Elas notam se você é alguém que enfrenta seus medos de frente ou se recua diante do desafio. Uma pessoa que se permite ser controlada pelo medo demonstra muitas vezes falta de confiança e uma tendência a se esconder de oportunidades. Sêneca ensinava que a vida não é mais do que uma sucessão de momentos. Se você se apavora com o que está por vir, perde o que tem agora. Quando você consegue viver no presente e não se perde no medo do futuro ou nas ansiedades do que pode ou não acontecer, você se torna incrivelmente atraente, porque demonstra resiliência e autocontrole. Agora, há algo importante que você precisa entender para realmente aplicar os ensinamentos estoicos na sua vida: a importância da coerência entre suas palavras e ações. Você pode falar sobre grandes ideais, pode compartilhar filosofias e conceitos elevados, mas o que importa no final é o que você faz. O estoicismo nos ensina que não adianta ter boas intenções se elas não se refletem em ações concretas. O que você faz todos os dias, em suas escolhas mais simples, diz mais sobre você do que qualquer discurso bonito.
As mulheres percebem quando você é alguém que age de acordo com os seus valores. Elas sentem se você é alguém que fala uma coisa, mas age de forma diferente. A falta de coerência entre palavras e ações é um dos maiores erros que você pode cometer, e é algo que pode facilmente prejudicar sua imagem. No entanto, se você é alguém que vive de acordo com seus princípios, que faz o que diz e diz o que faz, você atrai muito mais respeito e admiração. A coerência é a base de tudo. Ela é o que permite que você crie credibilidade e confiança, que são essenciais para qualquer tipo de relação. Quando você se torna uma pessoa íntegra, que não é movida apenas por interesses pessoais ou desejos egoístas, mas por um compromisso genuíno com o que é certo, você automaticamente se torna uma presença mais forte e confiável. E falando de confiança, vamos abordar um aspecto que muitos ignoram, mas que é essencial para conquistar respeito e admiração. Como você cuida do seu corpo e da sua saúde. O estoicismo sempre enfatizou a importância de manter a disciplina física e a saúde mental, pois ambas estão entrelaçadas. Cuidar de si mesmo não é um ato de vaidade, mas de autorrespeito e responsabilidade. Quando você se cuida fisicamente, você demonstra que tem controle sobre sua vida e disciplina para manter-se saudável e forte. As mulheres percebem quando você está em forma, com energia e vitalidade. Não se trata de ter um corpo perfeito, mas de mostrar que você é alguém que valoriza sua saúde e bem-estar e que investe em si mesmo. Esse tipo de cuidado demonstra, acima de tudo, autodisciplina, algo profundamente admirado no estoicismo e em qualquer pessoa que busque evoluir constantemente. Agora, vamos abordar um ponto que vai muito além do que parece ser óbvio, mas que as mulheres percebem claramente. Como você lida com a pressão. A vida vai te testar, e com certeza haverá momentos em que a pressão vai ser forte, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em desafios pessoais. Como você reage a esses momentos? Você se mantém firme ou se desmorona? O estoicismo nos ensina a manter a calma e clareza de pensamento mesmo nas situações mais difíceis. Em momentos de alta pressão, a forma como você se mantém equilibrado diz muito sobre o tipo de pessoa que você é. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse: "Não são as coisas que nos afligem, mas nossa opinião sobre elas." Quando você consegue ver a pressão de forma objetiva, sem deixar que ela afete seu julgamento, você demonstra um domínio sobre si mesmo que é impossível de ignorar. E é isso que as mulheres notam. A sua capacidade de não se perder sob pressão. Imagine, por exemplo, estar no meio de uma reunião importante no trabalho ou em uma conversa difícil com alguém próximo e manter a calma enquanto todos à sua volta começam a se agitar. Isso não é uma habilidade qualquer, é a habilidade de manter a mente tranquila enquanto o mundo ao seu redor entra em caos. Isso é atraente, porque transmite confiança e força interior. Você não está fugindo dos problemas, você está encarando-os com serenidade. E tem um outro aspecto importante que o estoicismo deixa bem claro: a importância da adaptação às circunstâncias. O estoicismo não prega a resistência às mudanças, mas a capacidade de adaptar-se ao que a vida nos traz. Ao invés de se desesperar quando as coisas não saem como planejado, você deve ser alguém que se ajusta e busca o melhor no novo cenário. As mulheres percebem quando você é flexível e capaz de se adaptar. Isso demonstra uma qualidade rara, a habilidade de evoluir e crescer em qualquer circunstância. A vida não é previsível, e se você consegue ser resiliente, saber se reconstruir após os desafios, isso cria uma imagem muito mais forte de você. Não importa o quão difícil seja o caminho, o estoico sabe que sempre há uma oportunidade para aprender e se aprimorar. Por isso, é tão importante desenvolver essa mentalidade de adaptação.
Quando as coisas não vão do jeito que você espera, ao invés de se frustrar, você busca uma nova abordagem. As mulheres percebem quando você é alguém que não desiste facilmente, alguém que pode ser atingido, mas sempre se levanta. Essa é uma das qualidades mais atraentes que você pode ter. Além disso, o estoicismo nos ensina que cada dia é uma oportunidade de fazer melhor. Isso vale para todas as áreas da vida e especialmente para os relacionamentos. Não se trata de ser perfeito, mas de buscar melhorar constantemente, aprender com os erros e estar disposto a fazer o que for necessário para ser uma versão melhor de si mesmo. Você está se empenhando para melhorar a cada dia? Está pronto para aprender com cada falha e continuar? As mulheres notam essas atitudes em você e é isso que pode fazer toda a diferença. O que você faz nos momentos de dificuldade define o tipo de pessoa que você é e o tipo de pessoa que você se torna. Isso é algo que não pode ser escondido. Os desafios revelam sua verdadeira natureza. Em relação à sua vida pessoal, outra habilidade que muitas vezes passa despercebida, mas que é de extrema importância, é como você escolhe suas batalhas. O estoicismo ensina a focar no que realmente importa e a deixar de lado o que não faz diferença. Muitas pessoas se envolvem em conflitos desnecessários, em discussões que não têm valor e que apenas drenam sua energia. Você não pode controlar tudo, então a verdadeira sabedoria é saber o que vale a pena lutar e o que deve ser deixado para trás. Sêneca dizia que é a marca de uma mente sábia não se preocupar com coisas que não importam. Quando você mostra que sabe onde concentrar sua energia, que sabe quando é melhor manter a paz e quando é hora de tomar uma posição, isso é um sinal de maturidade e autoconhecimento. Esse é um ponto crucial, pois as mulheres percebem quando você está gastando tempo e energia em coisas que não importam. Isso mostra uma falta de foco e de propósito. Mas quando você foca no que é essencial e age de forma consciente e alinhada com seus objetivos, você se torna alguém muito mais atraente e respeitável. Outra qualidade que reflete a sabedoria estoica é a capacidade de manter a humildade. O estoico sabe que não é melhor do que ninguém e que sempre há espaço para aprender. Quando você exibe humildade em sua abordagem, quando você sabe ouvir o outro sem se achar superior, isso cria uma conexão profunda e genuína com os outros, especialmente com as mulheres. A humildade traz uma aura de autenticidade, algo que realmente atrai respeito. Agora que já exploramos os aspectos de como você lida com a pressão e a adaptação às mudanças, vamos focar em um ponto fundamental: o poder da autoconsciência. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro controle sobre nossa vida começa com o controle sobre nossos próprios pensamentos e sentimentos. Isso significa entender quem você é, o que te motiva e como suas emoções afetam suas ações. A autoconsciência é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Sem ela, você se torna refém das circunstâncias e das emoções momentâneas. Isso é uma falha que muitas pessoas cometem sem perceber. Elas agem de forma impulsiva, sem refletir sobre o impacto de suas decisões no futuro. Para os estoicos, o primeiro passo para alcançar a verdadeira liberdade é entender a si mesmo. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: "A vida não é o que acontece com você, mas como você reage a ela." Quando você tem autoconsciência, você começa a controlar suas reações em vez de ser controlado por elas. Isso não significa suprimir suas emoções, mas sim aprender a gerenciá-las de maneira inteligente. Você passa a perceber o que te incomoda, o que te move e o que te impede de alcançar seus objetivos. E isso é incrivelmente atraente, porque as mulheres, como qualquer pessoa, buscam alguém que tenha autoconhecimento.
Mas o que isso realmente significa na prática? Vamos pegar um exemplo simples. Você está em um evento social e, de repente, alguém faz um comentário que te incomoda profundamente. Como você reage? Se você é impulsivo, pode reagir de forma agressiva ou defensiva, o que vai criar um ambiente negativo e afastar as pessoas. Mas se você tem autoconsciência, você entende o que aquele comentário realmente significa para você, porque sabe exatamente quais são seus pontos sensíveis. Você pode então responder de forma calma e racional, sem deixar que a emoção do momento controle sua reação. Essa habilidade de dar uma resposta pensada é fundamental. E as mulheres percebem isso. Quando você reage de maneira impulsiva, você demonstra uma falta de controle emocional. Mas, quando você consegue manter a calma e a racionalidade, isso transmite uma sensação de força interior e equilíbrio, algo que é altamente atraente. Outro aspecto da autoconsciência é a capacidade de reconhecer suas falhas. O estoicismo nos ensina que o primeiro passo para melhorar é admitir que você não é perfeito. Muitas pessoas se negam a aceitar suas falhas, o que gera um ciclo de autocrítica negativa, ou, ainda pior, um estoico, por outro lado, aceita suas falhas, aprende com elas e busca melhorar constantemente. Quando você tem essa habilidade de reconhecer suas falhas com humildade, sem tentar se esconder ou justificar seus erros, você cria uma imagem de integridade e honestidade. E sim, as mulheres notam isso. Elas sabem quando alguém está tentando esconder algo, mas sabem também quando alguém está sendo genuíno e aberto sobre suas imperfeições. A autenticidade é um dos maiores atrativos que você pode ter. Você também deve prestar atenção no impacto de suas palavras e ações. A autoconsciência não se limita a entender suas próprias emoções, mas também envolve estar ciente do efeito que você tem sobre os outros. Como suas palavras e atitudes afetam as pessoas ao seu redor. Você é alguém que constrói ou destrói? O estoicismo nos ensina que devemos sempre agir com propósito e de maneira construtiva, buscando o bem coletivo. Isso é uma qualidade atraente porque transmite responsabilidade e consciência social. E esse é outro ponto crucial: como você trata os outros em sua vida diária. A maneira como você interage com aqueles ao seu redor revela muito sobre o seu caráter. E as mulheres, como todos, querem estar perto de pessoas que têm empatia, respeito e que são capazes de criar um ambiente positivo. Quando você é autoconsciente, você é capaz de tratar os outros de maneira respeitosa e equilibrada, mesmo em situações difíceis. Vamos para um exemplo prático. Imagine que você tem um desentendimento com alguém no trabalho. Se você tem autoconsciência, vai conseguir ver a situação do ponto de vista do outro e isso te ajuda a resolver o conflito de forma pacífica e madura. Você não vai agir de forma impulsiva, com raiva ou frustração, mas vai buscar uma solução que seja benéfica para ambos. Isso mostra maturidade emocional e uma capacidade de gerenciar relacionamentos de maneira eficaz, algo que é extremamente atraente. Quando você tem essa consciência de como suas ações afetam os outros, você também consegue evitar conflitos desnecessários e manter um ambiente mais harmonioso ao seu redor. E as mulheres, como qualquer pessoa, preferem estar perto de pessoas que trazem paz e estabilidade, que sabem se comportar em qualquer situação e não deixam o ego ou as emoções tomarem o controle. Além disso, um aspecto poderoso da autoconsciência é saber qual é o seu propósito de vida. O estoicismo ensina que cada um de nós tem uma missão única, algo que é maior do que nós mesmos. Quando você está ciente do seu propósito, você se torna imparável. Isso é uma qualidade profundamente atraente, pois as mulheres percebem quando alguém tem uma visão clara para o futuro e sabe exatamente o que quer alcançar.
Para fechar com chave de ouro, vamos revisar os 5 pontos cruciais que as mulheres realmente percebem em você e como o estoicismo pode ajudá-lo a se destacar de maneira autêntica e poderosa. 1. A forma como você lida com a pressão e o estresse. Isso revela sua força emocional e sua capacidade de manter a calma diante da adversidade. Mulheres atraem-se por alguém que consegue manter o controle sem ser levado pela ansiedade ou pela raiva. 2. A sua postura e equilíbrio emocional. Quando você tem autoconsciência, você demonstra uma habilidade impressionante de se controlar, refletir e agir com propósito. A maneira como você reage aos desafios e interage com os outros mostra não só sua maturidade, mas também a sua integridade. 3. A capacidade de admitir suas falhas e aprender com elas. Humildade e autocrítica são sinais de evolução. Reconhecer seus erros de maneira honesta mostra que você está em constante crescimento e desenvolvimento, o que é extremamente atraente. 4. A sua habilidade de manter uma visão clara do futuro, ter um propósito bem definido e saber para onde está indo é algo que se destaca. Mulheres percebem quando você tem uma missão de vida, algo que transcende o imediato e que guia suas ações com foco e determinação. 5. Como você trata os outros ao seu redor. A empatia e o respeito pelos outros são fundamentais. Como você interage com as pessoas revela muito sobre o seu caráter. Demonstrar que você se importa, que valoriza e respeita os outros, cria conexões genuínas. Esses pontos não são apenas sobre impressionar as mulheres, são sobre transformar a sua vida. Cada um desses aspectos é uma construção diária e com a prática do estoicismo você pode evoluir continuamente, se tornando uma versão melhor de si mesmo. Agora a pergunta é: você está pronto para começar essa jornada de autoconhecimento e melhoria? Se você está comprometido com o processo de se tornar uma versão mais autêntica e equilibrada de si mesmo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário dizendo o que você acha sobre a filosofia estoica e como ela pode mudar sua vida. Além disso, não se esqueça de... Lembre-se, a mudança começa com o primeiro passo e você já está no caminho certo.